Olá a todos, estamos muito felizes por realizar mais uma reflexão sobre o Evangelho da liturgia que nos ajude, sobretudo nos encontros com Cristo, a tirar mais proveito da leitura do texto do Evangelho. Nós estamos começando a Quaresma, então se faz uma pausa nas reflexões que nós estamos fazendo até o momento, e se começa um outro período litúrgico que tem o seu movimento próprio e vai ir migrando de evangelistas, certamente concentrados no Evangelho de São Marcos, mas também se vai incluir outros evangelhos. Então nós percebemos que parece que nós voltamos no tempo. Esse evangelho que nós vamos refletir essa semana já apareceu antes, Evangelho segundo São Marcos, as tentações de Jesus no deserto. Isso se encontra no início do ministério de Jesus. Mas se explica esse retorno porque o que interessa na Quaresma é preparar o nosso coração para a Páscoa. Então são evangelhos que estão pensados, escolhidos para ajudar-nos a preparar o nosso coração. E não estão seguindo já um caminho cronológico, como era o caso do tempo comum. Então, para colocar o contexto desse evangelho, nós vemos que Jesus está no início do seu ministério. Então, é colocado entre o final da vida privada de Jesus, todos esses 30 anos que ele passou escondido, ele vai começar a sua missão. Então, esse evangelho narra o que acontece ao início da missão de Jesus. Nós vamos deixar agora para que vocês possam ler o texto e daqui a pouco nós retomamos refletindo sobre algumas perguntas que, como sempre, são apenas uma guia que nos ajude a aprofundar o texto evangélico. Boa leitura! A primeira pergunta que nós propomos é a seguinte: por que é o Espírito que leva Jesus para o deserto? Diz o texto, né? O Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, etc. O Espírito. Que Espírito é esse? Exatamente é o Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, que é Deus, ela é dividida em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, junto com o Pai e o Filho. Acontece que a segunda pessoa, que é o Filho, se encarnou em Jesus. E ao se encarnar em Jesus, encarnando-se no seio de Maria e nascendo como Jesus, um ser humano, essa segunda pessoa, a Santíssima Trindade, ela aceita seguir todas as leis da humanidade, menos o pecado. Então Jesus passa por todas as fases, ou seja, o Espírito Santo fecundou os seios de Maria. Então, o óvulo foi fecundado pelo Espírito Santo. Então, aquela primeira célula que começa a se desenvolver no seio de Maria já é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Só que Jesus, ele segue todas as leis da natureza humana. Então, ele, quando nasce, o bebê, ele não nasce sabendo tudo. Ao contrário, ele nasce não sabendo nada. Ele voluntariamente esqueceu que era Deus. Porque ele se submete às leis humanas de aprendizagem. Então, Jesus, ele tem que aprender. Ele vai aprender a ser um humano. Então, ele aprende realmente de Maria, aprende realmente de José. Jesus, ele aprende, ele faz um caminho de aprendizagem. E nesses 30 anos ele foi descobrindo quem ele era e qual era a sua missão.
E muitas dessas descobertas é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem lhe inspirar, que vem lhe dizer. Assim, ele vai sabendo como desenvolver a sua missão. Então, o Espírito Santo, quando chegou o momento apropriado, aquele definido pela própria Santíssima Trindade, ele vem dizer para Jesus qual é a próxima etapa, que Jesus não sabia. E o Espírito lhe revela nesse momento: meu filho, chegou a hora de nós deixarmos a casa paterna, materna. No caso, São José provavelmente já tinha morrido. Então, Jesus deixa Maria e parte para a missão. Só que antes de começar a missão, Jesus tem que fazer uma pausa. E essa já engrena com a nossa segunda pergunta, né? Por que Jesus quis ficar 40 dias no deserto sendo tentado pelo demônio, né? O texto até diz mais coisas, não? Ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, ele estava no deserto. Por que Jesus quis ficar 40 dias no deserto? Bom, primeiro porque foi o Espírito Santo que o inspirou que devia ficar. Mas por que o Espírito Santo, então, inspirou Jesus ficar 40 dias no deserto? O deserto não é um lugar agradável, não é um shopping que você encontra de tudo. Você quer roupa, pois lá tem no shopping. Quer eletrônicos, aí tem. Quer calçados, aí tem. Quer comida, aí tem. Quer diversão, aí tem. O deserto é o oposto. É um lugar onde não tem nada, só desconforto, sol, calor, sede, fome, aspereza, plantas ásperas, provavelmente cactos ou outros tipos, urtigas ou plantas que fazem mal. Então, por que Jesus quis ir para o deserto? Era a sua preparação para a missão. A missão de ser Messias. Jesus foi aprender com o Espírito Santo qual era o tipo de Messias que ele mesmo tinha decidido ser, né? Ele, quando reunido com o Pai e o Espírito Santo, aí da Santíssima Trindade, quando ele resolveu se encarnar, já sabia o que ele queria, mas como ele esqueceu, se encarnando, ele tinha que reaprender. E então, ele quis mostrar também para nós, seres humanos, como se reaprende. É o processo que todos nós deveríamos fazer. No caso, Jesus não precisava de purificação. A sua fase do deserto era para forjar a sua humanidade, ter tempo de oração exclusiva e poder lutar e vencer o demônio. E assim ele estaria já preparado para cumprir a sua missão. Nesse texto de São Marcos, ele não se estende dizendo quais foram as tentações que o demônio colocou para Jesus no deserto. Em outros textos sim fala, mas como o nosso objetivo é comentar este texto, nós não vamos falar das tentações, mas diz claramente que ele foi tentado por Satanás. Quer dizer, Satanás, ele foi mostrar para Jesus, tentar tirar Jesus do caminho que Jesus tinha que seguir. Jesus, ele ele era o Messias, ele estava se preparando para essa missão. O demônio não sabia, ele vai intuindo coisas, ele vai unindo pontos, ele vai chegando a conclusões. Então ele intuiu, descobriu que Jesus era uma pessoa muito importante e que ia cumprir uma missão muito importante. Ele então precisava tirá-lo do caminho, né? Fazer com que Jesus desistisse ou cumprisse a sua missão de uma maneira que o afastasse da essência da sua missão. Então, o demônio ele procura fazer o que ele faz com todos os seres humanos, tocar com os nossos pontos frágeis, não? A vaidade, o orgulho, a soberba, levar Jesus a pensar que talvez ele tivesse que ser um Messias espetacular, um showman, business e todas essas coisas. Enquanto que
o Espírito Santo levando ao deserto, forjando as virtudes, a luta, o esforço, o sacrifício para poder estar do lado de Deus, foi deixando claro para Jesus isso. Para ser de Deus é preciso lutar, é preciso se esforçar. Não vem de graça, porque a nossa natureza está ferida. A natureza de Jesus não estava ferida, mas o demônio representava essa ferida, esse ataque. Então Jesus estava constantemente sendo tentado pelo demônio e precisava lutar para que a sua natureza não cedesse. Então, resumindo tudo, nós podemos dizer que o Espírito Santo quis levar Jesus para o deserto e Jesus aceitou ir para o deserto para forjar a sua humanidade no seguimento de Deus, como Deus quer ser seguido. No caso, forjar a sua humanidade no seguimento de Deus para que ele pudesse fazer de Jesus o que ele quisesse. E então Jesus se lança para essa missão. E aí nós entramos já na nossa terceira pergunta. O que significa essa primeira pregação de Jesus? Pois é, Jesus, ele começa pregando. Uma vez que ele vence o demônio e se lança para cumprir a sua missão, o sinal de que ele deveria começar a sua missão foi justamente a prisão de João Batista. Então, João Batista foi preso e Jesus foi para a Galileia. Por que a prisão de João Batista era o sinal? Porque João Batista era o precursor. João Batista era aquele que veio antes para preparar os caminhos para o Senhor. João Batista ele precisava preparar os caminhos para Jesus. Então, a missão de João Batista e de Jesus não eram concomitantes, era uma e depois a outra. É verdade que eles tiveram um tempo juntos, o Evangelho aqui faz uma síntese e não fala desse tempo. Mas a missão de João Batista era preparar as pessoas através da penitência e depois Jesus começaria o seu ministério. Então, João Batista foi preso e Jesus, então, vai para a Galileia e começa a sua pregação, que diz o seguinte: o tempo já se completou, o reino está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. O que significa essa pregação? O tempo já se completou. Em primeiro lugar, Deus havia assignado um tempo. Havia um tempo que deveria ser cumprido. Ou seja, toda a preparação para a vinda de Deus a este mundo, Deus estabeleceu que duraria um tempo. Porque o mundo estaria preparado para a sua vinda. E esse tempo se cumpriu. Olha que notícia mais maravilhosa. Se cumpriu o tempo. Ele está vindo. Ele está vindo. Então Jesus, ele anuncia em primeira pessoa tudo aquilo que os profetas anunciaram. Se cumpriu. Se cumpriu o tempo. Aquilo que estava para acontecer está acontecendo. Essas palavras da boca de qualquer pessoa seriam blasfemas, mas não da boca de Jesus, porque ele é o enviado. Então ele disse: o tempo se completou. Em seguida, continua dizendo: o reino de Deus está próximo. O que quer dizer isso? Pois o reino de Deus, a promessa que Deus fez de que ia estabelecer o seu reino nesta terra e depois na eternidade, está próximo. É claro que não é fácil entender isso. As pregações sobre o reino são muito mais complexas, né? Muitos judeus poderiam entender o reino como uma coroa normal, que está vindo o novo reino dos judeus, e não é isso. O reino de Deus significa a presença de Deus. Reino de Deus é a presença de Deus. Quando Deus reina no coração das pessoas. Quando todo o ambiente, a cultura, a sociedade, os corações de cada um
estão tocados e Deus reina em cada um dos cantos da humanidade, da história da humanidade, então o reino está completamente presente. Então vemos que isso é um processo. Mas aqui também podemos entender que o reino de Deus é a própria presença de Deus. E quem é a presença de Deus? Jesus. Porque Ele é Deus. Então Ele está anunciando a sua própria chegada. E ao chegar, Ele vai ir santificando todas as coisas, até que toda a humanidade esteja preparada para a sua segunda vinda, né? Que só Ele sabe quando vai ser. Então, o tempo se completou, quer dizer, o tempo que Deus tinha estabelecido para a sua encarnação, né? E a redenção. O reino de Deus está próximo, está para acontecer tudo aquilo que Deus tinha preparado, que Ele vai reinar nos corações de todas as pessoas. E aí vem o convite. Para que isso aconteça, convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão. A mesma coisa que Jesus fez no deserto, nós devemos fazer. Lutar. Lutar contra a nossa natureza, contra as nossas tendências, não deixar nos levar pelo mais fácil. Então, essa é a conversão que Ele nos convida. E, por último, crede no Evangelho. Evangelho significa boa nova. A boa nova que eu, Jesus, vim trazer para vocês. E que Ele mesmo vai falar, né? Quando nós sintetizamos em uma palavra, Evangelho é todo o anúncio que Jesus trouxe, que está sintetizado nos 4 livros dos Evangelhos das Sagradas Escrituras. Todo esse anúncio, acreditem nele, porque é a melhor de todas as notícias. Espero que esse início de Quaresma seja muito bom para cada um de vocês e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!